Miriam, tá aparecendo. Eu estou no chat pegando isso. Pessoal, dá um ok aí no chat se vocês estão visualizando, por favor, o slide. Ok. Estão me ouvindo bem também? Ok também. Então vamos lá. O papel do homem, né? Versus a omissão do homem na missão de Deus. É um assunto bem complexo um pouco, mas vou tentar aí esclarecer um pouco aquilo que Deus compartilhou comigo a respeito do papel do homem e também sobre a omissão. Tá certo? Então vamos lá. Hoje nós, na sociedade, o papel do homem tem sido desvalorizado, né? Como nós temos uso e costumes na igreja, também às vezes se levanta contra o papel bíblico do homem, né? Muitas vezes aquele papel do homem bíblico mesmo falta até mesmo dentro das nossas próprias igrejas. Então, às vezes, os padrões que nós temos acesso é exatamente aquele papel bíblico que o homem foi designado por Deus. E por isso, né, a gente precisa saber sobre a criação. Porque se nós somos cristãos e nós temos a palavra de Deus como, né, a revelação daquilo que Deus quer, nós precisamos começar por ele. Nós não podemos fugir dessa palavra. Então, né, de tudo, na Gênesis, a criação do homem, qual foi o propósito de Deus criar o homem? Qual que era o projeto original de Deus para nós? Então, nós temos que ver isso sob a cosmovisão cristã. Né? Nós precisamos basear isso nas Escrituras. Nós não podemos fugir das Escrituras. Nós estamos fundamentados no que a palavra diz. Então, a gente vai começar aí na Gênesis, né? No início de tudo. A criação do homem, vocês estão vendo aí no slide. Em Gênesis 1, fala o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E quando a gente tem a palavra, Deus é quem direciona tudo que precisamos e devemos fazer. Começa com no princípio Deus, e não eu. Então o homem ele não é o centro, né? Ele não foi designado o centro de todas as coisas. Deus já começa estabelecendo quem é o centro. No princípio, Deus. Em Apocalipse fala que tudo vai convergir a quem? A Ele. Então, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, no princípio, meio e fim, Deus precisa ser glorificado. Então, aí no Deus tira esse orgulho do homem querer ser o centro de todas as coisas. Então, Deus ele nos coloca no nosso devido lugar. Nós saímos do centro e deixamos Deus ser quem Ele é. Mas antes de todas as coisas virem a existir, Deus ele é o Criador, Ele é o arquiteto, é aquele que criou todas as coisas. E é interessante que o Deus Emanuel, o Deus que está aqui, decidiu interagir conosco. Ele não só criou e ficou longe, mas ele decidiu interagir com a criação. Por que ele decidiu interagir? Porque é da natureza de Deus ser um Deus relacional. Então, Deus triuno, né, Pai e Filho, sempre se relacionavam na eternidade. Então, é bom a gente entender aí o porquê da criação do homem. Porque Deus quis compartilhar com o homem a sua natureza relacional. E é interessante que quando Deus ele foi dar o start na criação, ele começou falando através da palavra. O segundo tópico aí é Gênesis 1:3 diz assim: então disse, haja, a parte A do versículo. Tem o Salmo 36:9 também, que fala o seguinte: o Senhor falou e os céus foram criados, pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram, a parte A. Agora o 33:9, o 33 do 6 ao 9. Mas eu quero destacar o 9 aqui, ó. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem.
Então a voz de Deus criou todas as coisas, do Bará, né? Quando Deus diz haja. Então aquele que lidera, ele é responsável por cumprir a palavra. Então Deus, ele fala ainda da menção hoje por causa da queda, mas Deus ele fala da eternidade. E quando Deus fala, ele cumpre, ele zela para cumprir a palavra dele. Está lá em Isaías 55:11, que ele diz, né, para que a palavra que saiu da boca dele se cumpra, porque Deus é homem de palavra. É uma analogia. Mas quando Deus foi nos criar, né, criar a humanidade, ele fez, não só falou. Então a gente vê aí que Deus, ele decidiu apenas falar, mas ele se inclinou à criação, que é o terceiro tópico aí, do pó à vida. Então Deus disse, Gênesis 1:26. Deus disse, façamos o homem. E o homem aí no original é Adam. A nossa imagem será semelhante. Em Gênesis 2:7 diz, o homem do pó da terra. Soprou o fogo em suas mãos e o homem se tornou ser vivo. Então a gente vê Deus ele se inclinando, ele não apenas falando, mas ele modelando a humanidade. Então a gente vê aí o interesse paterno, o interesse de amor do Criador pela sua criação e principalmente aí na criação do homem. E é interessante também que Deus ele foi mais do que nos esculpir, né? É o terceiro tópico aí, é mais que esculpido em Carrara, né? Que tem aquele ditado. Esse ditado até foi um pouco corrompido com o tempo, né? Porque a Carrara é um italiano, muito usado para fazer. As estátuas ficavam muito parecidas, a artesão ali estava copiando. Então, quando alguém via parecidas, aí tinha esse ditado: "Nó, você é tão parecido com o fulano que parece ser esculpido em Carrara". Por quê? Porque era muito parecido. E tem uma frase do C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, que ele fala o seguinte: este mundo é uma loja de esculturas. Nós somos as estátuas. E há que alguns de nós, algum dia, despertaremos para a vida. Então, quando Deus ali, homem, ele não apenas modelou e deixou uma estátua parecida, né, com o projeto divino. Ele foi além, ele soprou o de vida. E quando ele sopra, e quando ele faz o homem, ele nos criou para o quê? Para nós corresponder a ele, para que nós fôssemos similares, né? Não fôssemos Deus, mas fôssemos Deus. Você explorou no livro Somos Todos Teólogos, ele fala uma frase interessante, parafraseando aí Gênesis 1:26, ele fala o seguinte: façamos o homem como nós, a nos presente. Então essa era a intenção de Deus com o homem, antes mesmo de Deus, né, fazer o homem ali adormecer e tirar a costela para criar a mulher. Então o homem cheio do fôlego de vida que o deu, em cada ato que ele desse ali na criação, ele representava o Criador. Para que o quê? Para que ao receber a representação do homem, ela glorificasse a Deus. Ela devolvesse a glória a Deus. Tem um livro que chama Homens de Verdade. Ele fala que, em síntese, o homem ele foi constituído por Deus servo dele, mas líder da criação. E é o nosso papel. Nós somos servos do Senhor, mas nós somos líderes da criação. Então, a gente se submete ao Senhor, né? Submetei-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, né? Para que o quê? Nós nos humilhando diante de Deus, nós possamos aí exercer a autoridade que Ele colocou sobre nós. Tudo isso para quê? Efésios 1, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos e lhes dessemos glória. Do 11 ao 12. Isaías 43:7 fala o seguinte: pois fui eu quem os formou. 1 Coríntios 10:31. Quer façam qualquer outra coisa, Paulo está falando, quer comais, quer bebais, ou quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus.
Então, quando Deus criou a humanidade, o que ele falava? Ele criou o céu, ficou bom. Criou os animais, ficou bom. Criou o homem, ele falou, ficou muito bom. Então, o homem, quando representa Deus, como se fosse um mordomo, né? Ali, mordomo do Senhor, cuidando da criação, ele expressava a natureza de Deus e a criação, né, em resposta, falava: muito bom aquilo que Deus fez. Então, esse é o propósito, para que nós possamos devolver glória a Deus, representando a Ele na criação. É a missão do homem no jardim. Deus mandato. E mandato não é pergunta, é ordem. E o mandato do homem é guardar. Tá? E o Senhor Deus tomou do Éden para cultivá-lo. Deus ele deu uma ordem ao homem. Antes mesmo da mulher existir aí, esse foi o mandato de Deus para o homem. Cultivar e guardar. Talvez hoje não tenha muito interesse ou não chame muito nossa atenção, porque não está aí no nosso campo normal da vida, né, administrativa. Então não tem contato com a questão de cultivo do solo. Não tem muito know-how, a gente não tem muito respeito disso. Então, por exemplo, tem irmãos aí que estão assistindo que talvez é um engenheiro, né, outros pastores, né, tem contato com o solo, né, igual Adão teve. Mas a gente entender que nesse contexto, essas duas palavras significam. E no hebraico, cultivar é abad. A-B-A-D. Que significa o seguinte: servir, labutar, servir a outro, servir Deus, ser induzido a servir. E no hebraico a palavra guardar é chamar. S-H-A-M-A-R. Guardar ou guardar-se de vigiar, observar, prestar atenção, manter vigilância e custódia, proteger, salvar a vida, observar, esperar por, enterrar na memória. Então o homem ele foi ordenado que ele cultivasse e guardasse o quê? Seu relacionamento com Deus, seu criador. Por quê? Porque Deus ele sempre vinha na brisa do entardecer, no final da tarde, ali Deus vinha se relacionar com o homem. Ele foi ordenado também que ele cultivasse e guardasse seus relacionamentos. Quais eram os relacionamentos reais de Adão? Eva e a descendência que viria de Eva, ou seja, os filhos e os filhos dos filhos, né? Então toda a família está ligada à família e relacionamentos interpessoais. E o homem também foi chamado à criação, que está ligado aí ao seu trabalho e o cuidado das suas mãos. E o seguinte, pessoal, aqui a gente tem que entender. Então, no com Deus, no nosso relacionamento, nos relacionamentos reais, no trabalho, o que eu tenho feito, o que eu tenho trabalhado, o que eu tenho servido, qual que é a minha labuta, como que eu tenho servido a Deus, aí para que possa crescer. Tem até um próximo slide, que é, ó, cultivar. É interessante que eu peguei essa definição no dicionário normal, tá? Do português. Cultivar tá, ó, dedicar-se, interessar, fazer crescer, prolongadamente. Então, que relacionamento com Deus a gente tem dedicado para fazer crescer? Tem sentido no relacionamento com Deus prolongadamente ou a gente desiste rápido? E no nosso relacionamento, para defender esse relacionamento, eu tenho me protegido principalmente das ameaças externas. Nos relacionamentos reais, coisa, o que eu tenho plantado aí nos meus relacionamentos interpessoais, eu tenho me interessado por, eu tenho feito esses relacionamentos se desenvolverem, eu tenho insistido nesses relacionamentos prolongamente ou eu desisto rápido?
E ao fazer crescer esses relacionamentos, defender esse relacionamento, eu tenho deixado aí de abrigo para esse relacionamento, eu tenho conservado, eu tenho em bom estado. E agora é interessante que nesse significado aí do português mesmo fala obedecer mandamentos. O próprio o guardar como obedecer mandamentos. Então o homem ele foi chamado para isso. Adão foi para isso, para obedecer os mandamentos de Deus, aquilo que Deus deu para ele. E interessante que Deus pediu para que o homem não comesse, né, do fruto ali da árvore do conhecimento do bem e mal, a criação de Eva. Então era um homem de cultivar e guardar isso no coração. Mas aí a gente sabe, deu ruim. Deu algo muito ruim com a humanidade. E onde que isso começou? Foi na queda. Os problemas começaram. Eu deixei até uma frase aí do Luiz Henrique, que ele fala o seguinte: quando Deus chamou o homem pelo nome, ele não sabia onde o homem estava, porque Deus é onisciente de todas as coisas. Mas quando Deus chamou o homem, é porque o homem já não sabia mais fora de Deus, que ele havia morrido. E fez. A gente vê uma característica muito aí, nossa. Essa característica de que vou ficar aqui na minha. Isso não é comigo, não. Eu de ver característica do homem. Ele consentiu em pecar. Como? Ele foi gente. Versículo 6, na parte B de Gênesis 3, fala o seguinte: assim do fruto e o comeu. Está falando de Eva. Depois deu ao marido, que estava com ela, e comeu. Ou seja, o homem o tempo todo ali com Eva, ele consentiu, ele negligenciou, ele não guardou Eva, e ele também não se guardou de pecar. Então, ele deixou para depois a famosa procrastinação. E a gente vê aí também no porque ao consentir, ele foi persistente em guardar o marido. Então ele foi inconsistente nessa questão. Ele viu que errou só depois. Está testificando aí, irmãos? Ou seja, o homem errou, que ele viu, né, a burrada que ele fez. Olha o verso 7, parte A. Seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Ou seja, ele não guardou, não vigiou, ele não livrou Eva e nem livrou ele mesmo ele não salvou a vida, nem dele mesmo. Ele falou ao homem o quê? Prudência. Ou seja, o erro, ele percebeu o erro só depois que veio a consequência. O item 3, ele não provou conserto. A gente vê aí que o dia passou e não consertou da maneira correta. Ele tentou com o quê? Com a sua justiça própria. Ele costurou para si e para Eva o quê? Folhas de figueira, está no verso parte B. Em Isaías 64, 6, a parte A, diz o seguinte, que estamos todos impuros por causa de quê? Do nosso pecado. E quando nós tentamos atos de justiça própria, não passamos imundos. Quando ele tenta se esconder em si mesmo, ele faz o que em si? Justiça própria. É o conceito correto. Ele não foi atrás de Deus. Ele se escondeu atrás de árvores. Que é o item 4. Aí, ó. O homem se escondeu de Deus, que era a única fonte que ele poderia ter. O verso 8, parte B, fala: e se esconderam dele em as árvores. O homem, ele fugiu da realidade. Então, é uma característica do homem, que é o quê? Fugir. Então, qual árvore aí, eu e você, a gente tem se escondido? Qual que é a nossa fuga da realidade? Aí. A realidade é a projeção de culpa. Foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu.
Além do homem projetar a culpa na mulher, ele ainda projeta em Deus. Aí foi a mulher e eu sou eu. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu teria pecado. Ele projetou a culpa. E fazer isso, o homem, ele teve a imagem e semelhança, a representação que Deus deu a ele distorcida. Maldita é a terra por sua causa. Lá no versículo 17 de Gênesis 3, na parte C. O homem que foi chamado para ser bênção, ao pecar, ao ser omisso, o que aconteceu? Ele, ao invés de trazer bênção, ao invés da criação respirar aliviada com a bênção que chega das suas mãos, a criação passou a receber, por causa do homem, maldição. Mas a gente vê que, na nossa omissão, teve um que ele assumiu a conta. Deus disse, eu assumo. Então, Deus o quê? Que a gente conhece como Missio Dei, que é o movimento de Deus em missão. Deus ele vem ao encontro do homem. Está lá no verso 9 de Gênesis. Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Então, da mesma forma que o Senhor ele se importou ao se inclinar para criar o homem, ele se importou em se inclinar para onde você está. E quando ele pergunta, ele não pergunta com ar de acusação, ele pergunta para tentar entender onde o homem errou. Onde foi que o homem pecou nessa questão que ele não conseguiu cultivar e guardar o mandamento de Deus. Então a gente vê que Deus ele dialoga antes de dar as sementes. Ele pergunta, né, no versículo 10, quem que te falou que você estava nu? Qual fonte que você ouviu que não foi eu te falando que você está nu? Porque quando Deus falou com o homem que se ele comesse, ele morreria. Deus falou com o homem. Quando você... Não é isso que Deus falou. Deus falou, quando você comer do fruto, você morrerá. Então a gente vê que quando o homem fala, eu estava nu, ele ouviu outra fonte. Então Deus vem em diálogo com o homem. Deus, quando vê que o homem não assume a culpa, que é uma característica do homem, não assumir, Deus toma a sua responsabilidade. Então Deus promete resolver o problema através da semente da mulher, ou descendente da mulher. Que o que? No versículo 14, ele lhe ferirá a cabeça, em relação aí à serpente, né? Ferirá a serpente. E a serpente ferirá o seu calcanhar. Aí a gente vê a característica de Satanás, né? A serpente. A serpente aí, ela vai perseguir essa, né, do homem, esse descendente, tentando destruir desde o início. E não para, né? Porque Satanás ele vem para roubar a vida que Deus planejou de colocar no homem. Então, Satanás sempre se levanta contra a vida que Deus prometeu dar vida, que é Jesus, que o versículo 15 de Gênesis é o próprio Evangelho, né? Já é o Evangelho em Gênesis, né? De que Jesus ele resolveria o problema, ele esmagaria as intenções de Satanás. Quando você pisa na cabeça de uma serpente, quando você esmaga a cabeça de uma serpente, quer dizer que ela foi derrotada, foi morta. Mas quando uma serpente ela pica alguém, né? Então, aquilo que Deus falou sobre Satanás, ele não deu opção. Ele já foi consciente sobre Satanás. Mas sobre o homem, ele falou que viria o descendente. Que apesar desse descendente ser o calcanhar dele ser picado por essa serpente, por causa da morte que essa serpente, ele haveria um antídoto do próprio Deus. Então o Senhor ele cobre Adão e Eva, apontando para o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque não havia pecado. Então um animal inocente morreu para cobrir a vergonha e o pecado. Então houve uma luta, né, igual eu falei, ferrenha da serpente contra a semente do homem. Pois o próprio diabo sabia que a promessa que Deus deu ao descendente da mulher se cumpriria. Então aí Satanás creu, né? Que Deus disse isso, ele foi atrás de destruir essa semente. Então a gente vê que o problema está onde?
problema está todo aqui, no coração. Em Mateus 15:19, na versão, é uma versão em inglês que eu traduzi ela aí, a versão chama The Passion Translation. Ela fala o seguinte: você encontrará, vivendo dentro de um coração impuro, né? Ou seja, qual é esse coração impuro? O coração que foi contaminado pelo pecado. O que vai ser achado dentro desse coração? Pensamentos homicidas, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras. Então a queda tem muitas consequências, né, através da omissão do homem. Qual que foi a primeira consequência? Né? A gente viu lá que Deus deu um mandato de que o homem cultivasse e guardasse. Qual que era o primeiro item? Relacionamento com Deus. Para quê? Para que o homem glorificasse a Deus no relacionamento com Ele. Então a gente vê que quando o homem ele é omisso no cultivo e não guarda o relacionamento com Deus, Deus não é glorificado. Por exemplo, lá em Gênesis 6:5, diz o seguinte: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade e viu que todos os seus pensamentos, a questão é que a gente falou do coração, seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Ou seja, não estava reproduzindo mais a bondade de Deus sobre a terra, mas ao reproduzir a si mesmo, o homem estava espalhando sobre a terra maldade e maldição. Deus viu o quão mau o homem é quando ele é entregue a si mesmo. Quando ele é entregue a si mesmo, ele não glorifica a Deus, então Deus não é glorificado. O item 2 aí, qual que é a consequência da omissão? A segunda consequência. Ao invés dos relacionamentos interpessoais serem cultivados, os relacionamentos são Caim foi negligente e ainda teve inveja de Abel. Noé, a gente vê aí uma imprudência de Noé e a desonra de Cã. Esaú e Jacó. Faltou aí domínio próprio em Esaú. E a gente vê aí o pecado da mentira, o engano. José e seus irmãos. Também aí mentira, traição e orgulho. Moisés, seus irmãos e os israelitas. Só Jesus na causa, né, irmãos israelitas? A gente vê em submissão e a covardia. E Davi, a gente vê o quê? Orgulho, inveja e homicida. Agora o homem segundo o coração de Deus aí, ó, Davi e sua família. Nada, estupro, negligência e silêncio. A gente vê um homem que é chamado no coração de Deus negligenciar o abuso sexual da sua própria filha em silêncio. E a gente vê aí Absalão querendo a vingança e Davi lá, ó, igual Adão fez com Eva, calado. Ele não cuidou e nem protegeu. Ele não guardou, né, como deveria guardar. E também a gente vê aí que aqui, por não refletirmos a glória de Deus, então a criação expressa sua dor, a criação lamenta a representação de Deus. Romanos 8:22 diz o seguinte: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos serão revelados. A criação, né, o apóstolo Paulo, está na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente libertada da decadência que a escraviza. Pois que, até agora, toda a criação de dores de parto. E fica a pergunta para nós: qual que é o lamento? Qual que é a expressão de dor e sofrimento que a criação tem aí expressado por causa da nossa omissão? Porque nós somos negligentes, omissos, invejosos, silenciosos, nós não cultivamos, nós não protegemos o mandamento de Deus de cultivar e guardar o nosso relacionamento com Deus, os nossos relacionamentos reais, né, e os relacionamentos sexuais, e
o nosso trabalho? Qual tem sido o sofrimento que nós temos gerado pela nossa missão? A gente vê no único que conseguiu cumprir o papel aí de homem de verdade. Porque o homem de verdade, a gente vê, vou colocar uma indicação de um livro, porque nós criamos, tanto na sociedade quanto na igreja, né, aí nos costumes, a gente criou um estereótipo de homem, né, esse homem aí, machão, que é grosso, bruto, que não respeita, né? A gente vê que não é um estereótipo bíblico. A gente vê bíblico. Qual que é o modelo do homem bíblico? Então a gente vê que Cristo, ele cumpre. Então a gente vê que Deus cumpriu o que prometeu em Jesus. Hebreus 10, do 11 ao 18, vai falar isso. Que Deus, ele potenciou em Cristo o sacrifício único e definitivo para nos livrar da nossa condição pecaminosa. Que pelo sacrifício de Cristo, ele irá nos aperfeiçoar, nos levar à perfeição. Né? Ou seja, igual Filipenses fala, que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele é fiel para cumprir o que fala. Que, através do sacrifício de Jesus, ele vem santificar. Ele vem tirar a imundícia do nosso coração, que a gente lê isso. Como? Através de colocar em nós a lei. Aonde? Em tábuas? Não. Como foi com Moisés? Não. No nosso coração. Em mente. Através do discipulado. A gente vê, né, que o segundo tipo, que está lá em 1 Coríntios 15, fala do primeiro Adão. Né, que o primeiro Adão, ele recebeu vida, mas ele não a deu. Mas o segundo Adão, que é Cristo, ele é a própria, e ele não reteu a vida dele nele. Ele doou. No jardim, quando Deus chegou para perguntar o que ele tinha, que o homem, ao invés de entrar na frente da mulher e assumir, ele, o quê? Foi a mulher. Ele colocou, não, Deus, eu quero essa aqui. Não fui eu. E o que a gente vê em Cristo, que ele faz o contrário. A humanidade peca, nós pecamos, e se colocar a humanidade na frente de Deus para receber a ira por causa do pecado, Cristo, ele se coloca no lugar da humanidade. Ele é o modelo de homem ideal. Ele se coloca no lugar do pecador. Nós, homens, nós temos esse desafio. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não coloca as ovelhas para morrer. Ele dá a vida. Nós temos aí a missão, que é o nosso mandato. Não é se você está bem, ele não está para fazer a missão. Mas ele, em Mateus 28, 19, de fazer discípulos. Nós somos chamados a ser discípulos. E a discipular quem? Só a nossa família, lá no nosso trabalho. Não. Deus, ele nos chama para discipular. Mas é através... Começa onde? Exatamente no nosso trabalho. Isso vai se estendendo. Como Deus pretendeu desde com o homem. Ele colocou a representação dele para quê? Para que o homem fizesse estender a representação sobre a terra. Nós somos aqui, cópias de Cristo. O próprio Cristo, através dos seus ensinos, daquilo que ele deixou em sua palavra. Para que aí nós possamos discipular outros. Ou seja, Jonas Madureira fala, segui-lo e ajudar pessoas a Jesus. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu peço, por favor? Não. O que eu ordeno. Ou seja, que foi o mandato de Deus. Aí aquela imagem e semelhança em Cristo nós podemos resgatar, porque já conseguiu agradar o Pai. A gente tem mania de ler aquele versículo 8. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem, são chamados de acordo com o seu propósito, achando que Deus está querendo ali livrar os nossos problemas, né?
esse problema aqui vai operar para o meu bem, aleluia, glória a Deus, mas continua, o texto continua. E o texto continua falando o seguinte: pois Deus deu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem seus a imagem de seu filho, a fim que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Lhes deu, aí no final do versículo fala, e lhes deu a sua glória, versículo 30. O que é essa imagem aí? Então, todas as coisas, não é para o meu bem, que operam para que eu seja conformado. Então, as nossas dificuldades, os nossos desafios vão ser usados para que a imagem seja de nós. Ou seja, a gente ter a mesma forma de Cristo. É voltar a ter a similaridade, é ser formado à imagem do Filho. E a imagem, Strong fala, a imagem do Filho de Deus, os verdadeiros cristãos são transformados, semelhantemente ao corpo celestial, voltado para a questão de mas também ao estado de mente e abençoado que Cristo possui. Ou seja, discipulado. Romanos 12, 2. É sermos conformados a Cristo, pensar. É termos a mente de Cristo. Então, nós somos chamados a partilhar da semelhança e a recebermos sua glória mediante o Filho, não mediante a nós. Né? Aquele antes nós precisamos abraçá-lo, né? Para que nós possamos refletir a sua imagem. Porque Cristo ele deixou a ação. 2 Coríntios 15, 18 fala: aquele que nos trouxe de volta a si, por meio de Cristo, nos encarregou de reconciliar outros com ele. Em Malaquias 4, 6 diz o seguinte: ele fará que o coração dos pais volte a seus filhos, e o coração dos filhos volte aos pais. Do contrário, eu virei a maldição. Interessante, né? E castigarei a terra com maldição, onde a gente diz Então, quando nós falhamos no Ministério da Conciliação, eu tenho até um próprio em relação a isso, é o seguinte: quando o homem é omisso no seu papel, até beber uma água, gente, para falar sobre isso. A criança é igual eu falei. E foi criado um lar sem a figura paterna. Então, desse choro, desse sofrimento, por não ter ali em casa a figura de homem de Deus. Ele é pai, mas depois até teve. Só que ele não era um exemplo, porque hoje ele já é falecido. Ele bebia muito, ele batia na minha mãe. Então, a imagem de homem que eu fui crescendo tendo, né, contato, era o pai ausente, do homem ali opressor, do homem que bebe e que ainda agride, né? Foi chamado para proteger. Então, quando ali em Malaquias fala, né, que de Elias, o Senhor faria o coração se vai dos seus filhos e dos filhos aos pais, é justamente esse cuidado. Homens de verdade, o autor fala que são chamados para proteger os filhos. Né? Eu ainda não sou pai, ainda. Mas os princípios bíblicos, eles não mudam. Né? Independente se o princípio de Deus permanece, a palavra dele não muda. Então, é chamado ali a proteger os seus relacionamentos reais. O que Provérbios fala? Dá-me. Então, nós, eu como futuro pai, vocês como pais, né, os pais também, temos que ter isso em mente. Né, de o nosso coração voltar para os nossos coração do filho. Para quê? Para que nós possamos discipular o coração da criança. O coração da criança afastado, né, do pai, a esforçação para discipular essa criança. Uma barreira. Eu passei por essa barreira e isso é tão bom, irmãos, que em Salmos 27:10 fala o quê? E se o meu pai ou minha mãe, o Senhor me acolherá. Então, independente se você teve ou não, né, essa figura, ou se Deus está te chamando a ser, você tem um modelo, que é Cristo, de fazer voltar o seu coração para a sua esposa, para poder discipular esse coração. Então, é um mandato muito sério e específico. A cultivar e guardar. Primeiro, né, a gente imitando a imagem de
através do relacionamento com Deus. Como que eu posso guardar o meu relacionamento com Deus? Eu sendo discipulado por Cristo, as Escrituras e do seu Espírito, né? Porque o Espírito Santo nos lembraria de tudo aquilo que Cristo ensinou. Então, é investir tempo em fazer crescer e guardar, proteger o nosso relacionamento com Deus das ameaças externas. E hoje nós temos aí a luta da nossa alma, essa luta em nós mesmos, do nosso próprio eu, contra a vontade de Deus, e proteger o meu relacionamento com Deus. E como que eu volto também a cultivar e guardar os meus relacionamentos? Por quê, gente? Relacionamento real vai exigir reconciliação e restauração. Isso vai exigir de nós, homens, um amor que não é natural em nós. Por isso nós precisamos do Senhor. Isso ele ordenou. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito das esposas, né? As nossas esposas. Porque não é natural nosso a gente ter esse condicional. É algo que nós precisamos do Senhor. Assim como Adão, ele colocou Eva na frente da ira de Deus, a tendência se a gente não cultivar e guardar esse relacionamento. Nós precisamos estar cheios da palavra para que quando, ao nos relacionar com esposa, filhos, mas também nos outros relacionamentos pessoais, a gente possa o quê? Como fala em Efésios, lavar esses relacionamentos pela água da palavra. Assim como Cristo, né, ele santificou a igreja, nos santifica através do lavar da palavra, nós temos a responsabilidade de lavar os nossos relacionamentos reais com a água da palavra. A fim de quê? A fim de tornar esses relacionamentos, né, está falando em Efésios, vou parafrasear aqui, a fim de tornar esses relacionamentos santos, purificando e lavando com a água por meio. E por último aí a criação. Como que eu volto a cultivar e guardar? Aí eu vou fazer a pergunta, tá? O que temos feito no ambiente em que nós estamos? O que nós temos cultivado e guardado? Ou a gente está expondo o nosso trabalho ao meio da serpente? Em nossas mãos, que a omissão pode roubar a glória que nós precisamos, através da representação, de devolver a Deus essa glória. Que trabalho nós poderíamos fazer para ajudar o administrativo? O que eu tenho feito para fazer crescer, para ser mais produtivo? Não de, às vezes, ter uma característica. Por exemplo, no livro de verdade, dá um exemplo. Quando geralmente você conhece algum, você prazer, meu nome é tal. Qual que é a primeira pergunta que geralmente a gente faz? Você trabalha com o quê? Então, é um trabalho. Né? Então, a gente precisa vigiar a característica principal do homem. Às vezes, o homem vai ter que depender um pouco mais aí mesmo do trabalho, porque nós somos chamados para isso, né? Para o trabalho. Para terminar, nós precisamos estar dispostos ao quê? A sermos por Cristo, para que nós sejamos de Cristo, a imagem que agradou o Pai. E ao refletir a imagem que agradou o Pai, e o nosso relacionamento com Deus pode novamente respirar e falar: bom, muito bom. E eles vão devolver a glória de Cristo, para que Deus possa cumprir em nós, que em Abraão, todas as famílias da terra seriam o quê? Abençoadas. Então a fé nos levará a crer que essa promessa pode ser cumprida, de nós sermos bênção. Para que essa bênção não só ali a nossa família desfrutar dessa bênção, da nossa representação de Deus, mas vou deixar essa reflexão, está lá em Judas 1, 24 e 25. Toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito gloriosa. Todo aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade e autoridade lhe pertencem de todos os tempos, agora e para sempre. Amém.
Então, ele é poderoso para nos apresentar diante da presença de inculpáveis, santos e pais de Cristo. Amém? Essa é a indicação de leitura. O livro chama Homens de Verdade, do autor Richard D. Phillips, da editora Fiel. Esse livro muito bom, vai falar lá dos relacionamentos reais, do mandato de cultivar bem detalhadamente. Ele fala também de como você cultivar aí o coração, né? Também fala do relacionamento da igreja. Então é muito bom, vale a pena assistir nesse livro de cabeceira aí que a gente tem que ter. A bibliografia, bate-papo. Só um minutinho. Voltamos. Pessoal, quero agradecer a participação de vocês. A gente vai parar a gravação aqui para a gente fazer o que conosco ainda.